Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu e a Kate vamos trazer as minhas melhores leituras e as piores esse ano. Quem leu fui eu, mas a Kate ficou sempre do meu lado, grudada. Às vezes eu olho um pouco pra ela e ela fica aqui só de bonitinha mesmo. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, já garante, porque esse vídeo vai ser muito legal, esperado por muita gente saber quais são as melhores leituras piores do ano. E já se inscreve no canal pra não perder nada que vem por aqui. Comente aqui embaixo também o que você quer ver mais pelo canal. Esse ano foi o ano que eu realmente comecei a ler, a focar em leitura. Eu li mais de 90 livros esse ano e vou listar os 5 melhores e os 5 piores. Vou começar pelos melhores, com coisa boa, depois os piores, que é o que todo mundo quer saber, que todo mundo tá curioso, vou deixar pro final. Então, em quinto lugar nos melhores do ano, ficou Percy Jackson e todo o Jordanverse, que eu adentrei esse ano. Percy Jackson é antigo, mas aí como vai lançar a série, eu falei, não, eu preciso começar a ler. Comecei o Percy Jackson, os Olimpianos, amei. Comecei a ler os Heróis Olimpo, amei. Só que depois dos Heróis Olimpo, eu entrei numa baita ressaca, só queria saber de Rick Riordan. E eu falei, não, se eu começar a ler tudo, eu vou ficar doida. Então parei por aí esse ano. Ano que vem vou dar continuidade. É uma fantasia que mistura mitologia grega com contemporaneidade. Então o Olimpo fica localizado no Empire State e mostra essa junção do que era antigo, como que funciona na modernidade. Enfim, gente, é muito legal. Eu amei essa parte, eu amo mitologia grega. É uma fantasia infanto-juvenil. Então tudo isso, nada pra uma criança. A gente vê muito leve inserida, não tem muita violência. Então é bem de boa, bem legal. E acho que funciona para todas as idades. Em quarto lugar, não podia deixar aqui Orgulho e Preconceito, que foi um dos únicos clássicos que eu li esse ano, foi a Jane Austen. Porque, aliás, ela é precursora do romance. Foi escrito em 1800, então é um romance contemporâneo. Eu amei Orgulho e Preconceito. Eu acho que realmente é uma obra que todo mundo que ama romance tem que ler em algum momento da vida. Essa versão, eu não li por ela. Eu li por uma versão da Via Leitura, se eu não me engano. Mas muita gente lê por essa, então eu acho que essa também é super recomendável ler. Tem várias versões, se você pegar uma versão ruim, vai ser muito complicado de ler, as palavras muito difíceis. Então se você pegar uma boa versão, vai ler assim normalmente, sem nenhum problema, que é uma dificuldade aí pra ler clássicos. Mas precisei colocar representando que esse ano eu li muito romance de época também. Não vai ter nenhum romance de época nos melhores do ano. E mais tarde eu vou explicar por quê, mas o Orgulho e Preconceito não pode deixar de estar no meu top 5 melhores do ano. Em terceiro lugar, é uma ficção científica dos anos 70, Kindred, da Octavia E. Butler. Eu já falei algumas vezes esse livro no canal. Foi o primeiro livro que eu li de ficção científica e eu fiquei completamente apaixonada pelo gênero. Li muito mais depois disso. Mas, além de representar as ficções científicas esse ano, também foi um livro que me fez refletir muito. É um livro sobre uma mulher preta dos anos 70, nos Estados Unidos, que está convivendo ali o movimento Black Power. Alguma coisa acontece que entra na parte de ficção científica, do nada ela volta para os anos 1800, sendo preta, e bem na época da Guerra da Secessão, que era onde não sei agora se era o sul, se era o norte dos Estados Unidos, mas uma parte dos Estados Unidos queria a abolição da escravatura, a outra parte ainda escravizavam os pretos, e ela foi bem na parte onde estavam sendo escravizados os pretos e ela teve que viver como uma escrava. Então, uma boa reflexão entrou no meu top 3. O meu top 2 entrou, de novo, todo vídeo do canal de livro eu falo sobre esse livro, Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro é sobre uma mulher latina que sonha ser atriz de Hollywood. Ela conta já sendo a grande Evelyn Hugo. Muita gente se interessa porque ela foi um fenômeno e teve uma peculiaridade, que ela teve 7 maridos. Então ela conta o que ela fez, o que aconteceu pra ela chegar no topo, conta sobre esses 7 maridos. E o mais fenomenal que a Taylor tem é escrever pessoas reais, personagens palpáveis. E como eu falo sempre de Evelyn Hugo, Daisy Jones, eu vou trazer aqui um livro que eu li, que eu acho que eu não comentei no canal, que é Evidências de uma Traição. Tá aqui a capa pra vocês. São trocas de cartas de uma moça que descobriu que seu marido tá traindo ela e manda pro marido da mulher que tá sendo amante do seu esposo. E eles começam a trocar cartas, construir uma amizade. E é como, né, a Taylor faz de melhor, ela constrói pessoas. Meu top 1, o melhor livro que eu li esse ano foi Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro é extremamente fenomenal. Aqui a gente vê
um assaltante de banco, só que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, que assalta lá o banco, só que vai num banco que não é de sacar dinheiro. A pessoa fala assim, não tem dinheiro. E aí chega a polícia, ele se desespera e vai pra um apartamento, entra um apartamento que tá tendo visita de, sabe, pra comprar apartamento. Entra nesse apartamento e faz todo mundo de refém. E esse livro fala sobre pessoas, como as pessoas são ansiosas, sabe? Fala sobre a psique das pessoas. É muito legal tudo isso numa baita comédia. É assim, é um livro sueco. Então, assim, não é aquele humor que a gente tá acostumado como brasileiros. É um humor lá, igual o humor americano, a gente faz filme americano, nada engraçado, mas é muito divertido, tudo acontece de uma forma muito divertida, muito engraçada, muito leve, só com uma reflexão enorme. Tanto, logo depois que acaba o livro, tá falando se você precisa de alguém, fala o 188, que é Centro de Valorização da Vida, número 188, pra você ligar se você, se de alguma forma identificou com algum dos problemas dos personagens. Só por essa mensagem no final, já valeu o livro inteiro. Agora vamos pra farofa, os piores do ano, que é a parte que todo mundo adora. A quinto lugar aqui entrou a trilogia da Seleção da Kiara Cass, entrou nos meus piores do ano. E na verdade, o primeiro livro eu dei 3 estrelas, só que foi recaindo. E, em média, a trilogia teve 2,3 estrelas, então por isso que acabou indo nos piores do ano. Eu não vou entrar em nada de detalhes aqui, porque eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre o que eu achei da trilogia da Seleção. Em quarto lugar, eu coloquei Estilhaça-me. Eu li apenas o primeiro volume, então só vai ter o livro Estilhaça-me mesmo. Eu dei 2 estrelas por livro. É um livro de distopia, um romance distópico, que uma mulher, uma menina, não lembro o nome, mas essa menina tem poderes que todas as pessoas que ela toca, a pessoa morre. E ela fica trancafiada, uma espécie de prisão, uma espécie de hospício. E ela fica sozinha naquele lugar. E aí tem um romance, né, que eu já sei, porque eu recebi spoilers, aliás. Essa série é muito famosa. Mas eu dei 2 estrelas porque eu não gostei de simplesmente nenhum personagem. A personagem principal, o livro narrado em primeira pessoa, é detestável. Eu odiei ela, não gostei mesmo. Eu li o livro assim, revirando o olho. Nossa, não acredito. No top 3 temos um livro da Julia Quinn, Um Cavaleiro a Bordo. E agora entramos no romance de época nos piores do ano. Acontece que esse livro é sobre o Andrew Roxby, que é da série Os Roxby. O Andrew trabalha na marinha. E aí ele tá numa expedição, e aí ele precisava encontrar um tesouro lá. Os marinheiros dele encontram uma moça e ele sequestra essa moça. E aí é um romance entre essa moça sequestrada com o cara que sequestrou ela. Então eu dei 2 estrelas. As 2 estrelas foi porque essa moça é simplesmente muito engraçada e deixou o livro mais gostoso de ler. Eu queria saber mais sobre ela, o que ela ia fazer, como ela ia escapar dessa situação. Por isso eu dei 2 estrelas, mas de resto é realmente muito problemático. A forma como ele trata ela, nada agressivo, mas arrogante, sempre achando maioral. E ela tá naquela situação de vulnerabilidade, me incomodou demais. E combinando aqui Um Cavaleiro a Bordo, temos outro livro da Julia Quinn, Um Perfeito Cavaleiro. Eu acho que a Julia Quinn precisa reavaliar esse conceito dela de cavalheirismo. Esse livro de 1,5 estrelas. É o terceiro livro dos Bridgertons, que é do Benedict Bridgerton. É um livro, assim, que começa com o conto da Cinderela. O Benedict encontra lá uma moça incrível, e essa moça tem uma madrasta, só que ela se veste pra ir no baile e tal. E a madrasta maltrata ela, as filhas da madrasta maltratam ela e tal. Só que, assim, é a mesma questão. Ela consegue fugir dessa madrasta e tal. E aí o Benedict encontra ela e força ela a trabalhar com ele. Ela fala, eu não quero ficar aqui, eu não quero. E ele meio que força ela, chantageia ela. E depois chega um momento, um spoiler e tal, mas que ele força ela a ser amante dele. Porque ele fala assim, eu não posso casar com você porque você é pobre, mas a gente pode ser amante. E ela, não quero ser amante, eu quero casar, quero ter filhos e tal. E ele, não, tipo, ele fica indignado, ele força ela, tipo, ele chega a ser agressivo com ela. Então eu dei 1,5 estrelas. O ponto alto desse livro, que eu acabei dando 1,5 estrelas, é porque a Julia Quinn realmente escreve muito bem, escreve de uma forma muito leve. E esse livro dá muito enfoque aos personagens secundários. Então a gente vê muito do Colin, que vai ser o próximo livro. E por isso que eu dei essa 1,5 estrelas. E a questão é, os romances de época. Como vocês podem ver, a maioria dos meus romances de época é da Julia Quinn. Eu li outros romances de época, sim, mas o que eu majoritariamente leio é da Julia Quinn. Tem livros realmente muito bons, muito legais. São livros leves de ler, divertidos. A Julia Quinn tem um humor muito incrível. Eu adoro os livros dela por isso. Só que tem livros como esses dois que pecam muito
que são personagens muito autoritários com as mulheres, que eu entendo, que eu sei, na verdade, que era o que acontecia na época. Só que romantiza isso, trata isso como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa gostosa, como se fosse um romance, uma meta de romance. E esse é o problema. Então eu acho que eu falei muito de romance de época, que realmente é um gênero muito gostoso de ser lido, mas a gente tem que entender que tem, sim, livros que a gente tem que problematizar, que a gente tem que criticar, como tem livros que a gente tem que aproveitar, tem que gostar. Tem vários romances de época incríveis que nos fazem ensinar, que nos fazem refletir, mas esses dois não são deles, por isso entrou no meu segundo lugar dos piores do ano. Ah não, foi no meu terceiro lugar. O segundo lugar vem aí mais um livro da Kiara Cass, A Sereia. Eu dei 1,5 estrelas pra esse livro, porque é um livro bem ruim. É sobre uma menina que ela sofre um naufrágio, daí ela tá se afogando. E aí a água, a poderosa água, vem acolher ela e ela vira uma sereia. E aí ela tem que servir a água para tantos anos, só que ela não pode falar. Porque se ela falar, vai ser o canto da sereia, vai fazer com que as pessoas se matem. Na verdade, se matem afogadas, porque a água vai recolher todos os poderes. Mas não, mas a água é boa, porque a água não sei o que, sabe? Assim, uma coisa doida. Então eu não gostei. A escrita dela é bem ruim nesse livro. Tem um romance, assim, porque ela não pode falar, daí ela encontra um menino. Como que ela vai fazer? Daí ela chora, daí ela não pode falar com ele. Só que ele tá apaixonado por ela. Só que assim, esse negócio seria tão bobo, tão besta, que não compensou. Eu achei o livro bem ruim mesmo. 1,5 estrelas. E em primeiro lugar, o pior livro do ano, na verdade, é uma duologia. Então, os piores livros que eu li esse ano, que rufem os tambores, é a duologia de Se Eu Ficar, da Gayle Forman. Eu tava muito animada. Quando eu comecei a ler bastante, eu falei, eu preciso ler Se Eu Ficar, porque teve uma época que bombou, teve uma adaptação que foi muito bem sucedida em bilheterias, só que não teve a continuação. Eu acho que teve sim continuação, mas não foi lançada no cinema. Mas esse filme, Se Eu Ficar, teve o final aberto. Eu fiquei muito curiosa o que ia acontecer com esse final. Então eu falei, preciso ler o Se Eu Ficar, né, pra ver como que é a diferença da adaptação do livro e para onde ela foi, que é a continuação. Se Eu Ficar, uma menina que ela sofre um acidente de carro e aí ela fica em coma, toda a família dela fica mal, e daí a gente fica vendo o que acontece com a família e voltando no tempo dela, lembrando de como ela era com a família, como ela conheceu o namorado dela, da namorada dela fica lá com ela e tal. É um romance muito fofo, só que a construção não foi boa. A construção foi meio jogada, parece que foi jogada as informações, assim. E a escrita foi bem ruim mesmo. E aí eu dei 2 estrelas pra ele. Eu achei um livro razoável. É um livro bom, porque a história é muito cativante, mas mal escrito. E tanto que estilo de adaptação, eu acho que a adaptação é 1000 vezes melhor. A adaptação eu achei incrível. Até que eu li a continuação, Para Onde Ela Foi, que foi o livro que eu dei 1 estrela pra ele. Aqui a gente vê o menino lá, que eu não lembro mais o nome dele, que já virou famoso, virou uma banda de rock famoso. E ele e a Mia, que é a protagonista, estão separados. E a Mia também virou uma violoncelista muito famosa. E daí eles se encontram uma noite em Nova York. E só que assim, muito bobo, muito desnecessário. Não, porque não tem uma vida depois deles, como se eles casam, enfim, eu nem lembro como que termina isso, mas é bem ruim e a escrita dela já não é boa. Então surgiu uma história ruim com a escrita ruim, deu um péssimo livro. E esses foram meus melhores e piores livros de 2021. Um beijo, feliz ano novo para vocês, até o próximo Ai Bolo e tchau!